Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o professor Armindo. Eu sou a Thelma. E eu sou a Nara. Hoje o episódio vai estar muito especial. Nós temos duas representantes, da Agrodefesa, que é o órgão responsável pelo controle de sanidade animal aqui do estado de Goiás. A gente vai falar um pouco sobre a função desse órgão dentro da apicultura, não é isso? É verdade, vai ser um trabalho maravilhoso hoje, né, gente? Pra gente iniciar... Gente, tem um podcast desse quilate pra gente, viu, gente? Gente, isso aqui não é qualquer podcast hoje, não. Hoje o nosso Pod Mel é pra entrar daqueles episódios históricos, viu, gente? Históricos. Porque realmente a gente tem aqui a figura dos representantes da nossa defesa agropecuária aqui do estado, não é? É gigantesco isso. É gigantesco. E a gente vai iniciar pedindo pra Thelma se apresentar enquanto profissional do órgão. Bom, meu nome é Thelma, sou médica veterinária, fiscal estadual agropecuário e hoje eu estou na Gerência de Educação Sanitária da Agrodefesa. E a Nara? Eu também sou Nara Cristiane, médica veterinária, fiscal agropecuária e hoje eu estou na Gerência de Sanidade Animal, dentro de 3 coordenações que hoje a gente teve uma remodulação da gerência e eu estou lá nessas 3 gerências. Que coisa boa. E vamos conhecer um pouco de vocês enquanto servidoras, né? Como que foi a sua escolha? Os desafios que você tem dentro da instituição? Bom, quando eu entrei no último concurso que teve na Agrodefesa de 2009, eu entrei e fui trabalhar na inspeção em frigorífico em um município do interior do estado e lá eu fiquei por alguns anos. Em 2018, eu tive a oportunidade de vir para um município mais próximo da capital e trabalhei na parte de sanidade animal, que é uma parte que a gente visita mais as propriedades, faz cadastro, de explorações em campo mesmo. Participa de inquéritos soroepidemiológicos, acompanha vacinações, faz um trabalho de auditoria em propriedades que são certificadas, provoca os produtores para que eles cadastrem todas as explorações que tem naquela região, na propriedade deles. Então, é um trabalho mais ativo, mais a campo. Não sei se eu estou errada, professor, mas esse registro, vou chamar de registro, né? Que esse catálogo que você faz da propriedade, do que é produzido, até pouco tempo atrás era mais focado em bovinos e suínos. Bovinos, equinos, o que a gente tem de maior rebanho, de mais bovino, conhecido, né? É bovino, até porque a gente tinha muito foco com relação à febre aftosa, vacinação, e aí foi retirada. A gente também focava muito em equino, porque tem toda a parte de sanidade que a gente precisa acompanhar, os exames, se tem sinal de alguma doença, e aí também repassando para a parte de suínos. Hoje, por conta da influenza aviária, a gente está com uma atenção redobrada nas aves. Isso. E a gente não pode esquecer das abelhas, que é uma parte de atenção, principalmente nas regiões que tem lavoura, aplicação de agrotóxico. É verdade. Porque a gente precisa cuidar das propriedades que têm essas criações para quando tiver algum problema, a gente ter aquele alerta e conseguir acudir, conseguir dar um apoio. É até interessante que a gente vê, gente, até passando para o pessoal que nos acompanha, a gente fala demais aqui nos nossos podcasts, nas nossas gravações, nos nossos vídeos, na live de quarta. Sim. A gente fala muito do trabalho especial de 2 defesas agropecuárias do país. Uma é o IAGRO, no Mato Grosso do Sul, sim, e a outra é a Agrodefesa em Goiás. A gente coloca isso como as 2 que são modelos para o Brasil realmente, no sentido da atenção ao produtor e da validação do produto de origem animal que chegou ao consumidor. O trabalho realmente que vocês fazem é algo assim diferente de tudo do restante do Brasil. E a gente que conhece as defesas agropecuárias de praticamente todo o Brasil, eu, por exemplo, conheço do Brasil inteiro, a gente encontra algumas aí que as dificuldades são imensas.
E aqui não, a gente vê que o produtor tem muito acesso, né? O que hoje existe de escritório da Agrodefesa espalhado pelo estado de Goiás? São quantos escritórios, em quais municípios? Eu posso perguntar para a Nara também como que foi a entrada dela na Agrodefesa? Pra gente, como é que você chegou na Agrodefesa, menina? Pois é, eu também entrei pelo concurso, né? Todos nós somos os fiscais hoje da Agrodefesa, são concursados. E eu entrei eu andei um pouquinho também pelo estado de Goiás. Mas eu já fui direto para a sanidade animal. Trabalhei em 4 municípios, 4 ou 5, já não tenho mais aí. E aí, no final do ano passado, eu recebi a proposta para vir compor a equipe da GESAM. Foi um desafio que eu não imaginava. Sempre trabalhei no interior, sempre achei que iria ficar no interior. Com a tranquilidade do interior, não é? A paz do interior. E acabei aceitando esse desafio para vir para a gerência de sanidade. Mas é uma coisa boa, a gente vê, como eu já conheço a ponta e eu sempre trabalhei direto com o produtor, né? No último ano eu também fui para inspeção, trabalhei num frigorífico. E eu achei muito interessante essa transição de estar. Eu sempre brincava com o pessoal que eu conhecia a fazenda da porteira para dentro, e aí eu estava acompanhando o produtor da porteira para fora até a certificação do alimento que vai chegar na mesa do consumidor, né? Para mim era mais interessante porque é prazeroso para a gente pensar assim, falar, caramba, eu estou atestando que aquele consumidor vai comer uma carne com uma qualidade que eu estou aprovando, porque é essa a nossa função, né? E agora eu quero também fazer isso com o mel. Com o mel, menina, exatamente. Eu queria abrir um parênteses, porque eu acho importante saber, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que a carne que nós consumimos, que é processada nos frigoríficos, elas são fiscalizadas tanto por um agente da Agrodefesa, também tem outro, também pode ser eleito um outro médico veterinário. Então, assim, é importante a gente valorizar isso, porque tem muita gente no Brasil que não às vezes fala assim, fica questionando a burocracia que a gente tem, por que não comer carne de qualquer lugar? Porque é importante ter essa certificação que vocês têm, ter a garantia da qualidade. E eu não sabia. Aí eu tenho amigos que são veterinários, eu trabalho na fiscalização em frigorífico. Eu falei assim, mas para quê? O frigorífico, já que o foco aqui é abelhas, mas já que você tocou no assunto, vamos falar rapidamente. Porque dentro do frigorífico existe o ART, que é o responsável técnico, né? Ele que deveria, ele que tem a salvaguarda para tomar as decisões, e o nosso papel é fiscalizar o trabalho dele. Então, se a gente vê que alguma coisa passou por ele, então a gente tem o dever de intervir, né? Mas no final de todo o processo, quem assina a documentação e garantindo que aquela carne é de qualidade, somos nós da Agrodefesa, no caso de frigoríficos com o serviço de inspeção estadual, e nós temos a maioria hoje também o CONCIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Né? Então, e é o que garante nossa qualidade, até mesmo para as exportações que a gente tem. O Brasil é signatário disso. O Brasil, por exemplo, não consegue colocar nenhum produto exportado se não tiver um CIF federal em cima. Exatamente. E a importância é da gente conhecer realmente o trabalho dos órgãos que a gente tem à disposição, porque a gente tem costume de só reclamar. Isso. E tem medo de chegar. Gente, falou que é fiscal, a gente tem medo. Mas a fiscalização, ela está aí para ajudar a gente também a ter qualidade nos serviços, principalmente produtos. A de hoje, gente. A fiscalização de hoje, por isso que a gente cita a Agrodefesa e Agro, porque de maneira geral, ainda em outras defesas agropecuárias Brasil afora, a gente vê a figura do fiscal como um interventor no processo e não um fiscal regulador. Exatamente. E nisso, a Agrodefesa e a Agro, elas evoluíram de uma maneira que eles hoje têm uma ação de regulação do processo. Chegar, orientar, educar, não é? Exatamente. Ou seja, mostrar para o produto, olha, faz melhor assim, então o produto vai ficar melhor, vai ter uma apresentação melhor, vai ter uma qualidade sanitária melhor, vai ter menos risco de contaminação. Então vamos trabalhar assim que aí vai ficar bacaninha, a gente vai chegar com um produto bacana, não é? A gente quer chegar nesse patamar, né? A gente quer
quebrar esse estigma de que chegou a agrodefesa. Fiscal, Lá vilão. vem o pessoal, só vem para Só para complicar. multar, só vem para... Vai achar algum defeito para poder me autuar. Vem aqui só para procurar pelo em ovo para Ah. me multar. E não é essa a nossa função. Exatamente. Né? A gente realmente... claro, a gente quer que as coisas aconteçam da forma correta. Então, em último caso, se realmente For for necessário. necessário, a gente Aí, claro, tem que... Mas o maior, a maior intervir. ação nossa, a maior atuação é de orientação, é de proteger, de defender, buscar sempre passar as informações de maneira mais simples Isso. possível, pegar na mão do produtor e ir junto com ele, independente se ele vai, né, no caso de uma inspeção, se adequar e ser parte de um sistema de inspeção municipal, porque os municípios têm Sim. como ter a sua, se for de um serviço de inspeção estadual, se for de um serviço de inspeção federal, se for entrar num CISB, a gente tem como orientar em todo o processo. Bom, eu vinha perguntando quando a gente passou para a Nara, né? E perguntando agora para a Nara e para a Thelma, né? O que é hoje, quantos escritórios de agrodefesa ela tem hoje, espalhado estado de Goiás afora? São quantos hoje as unidades de atendimento? São 246, 247 municípios e a gente tem escritório em 236, a grande Então, maioria. praticamente, cada município tem o seu escritório. Praticamente, porque os A que não gente- têm o escritório têm a Tem a atenção atenção veterinária. Então, assim, às vezes um colega, por falta, né, de pessoal para todos os municípios, ou às vezes até pelo tamanho do município não tem necessidade, aí tem Isso. colegas que assumem 2, 3 escritórios. Eu acho que hoje a agrodefesa está presente no estado inteiro. Que maravilha. E cobrindo todas as áreas de Todas produto de as direito animal. áreas. Carne, Todas, ovos, leite, pescado e mel. Todos. Que maravilha, hein? Que maravilha. E tem registro para os 5 alimentos com selo da agrodefesa também já. Disponível. Olha bem que maravilha. E com produtores usando. Muitos. Olha que maravilha. Hoje, o que representa desse número todo aquilo que vocês estão buscando e que, inclusive, é o tema principal que a gente convidou vocês para participarem com a gente, dessa importância do apicultor comunicar a existência do apiário dele. Eu bato demais nisso aqui, a turma sabe, né, Jande? Demais. Porque eu falo, gente, você tem que comunicar seu apiário. Não Não pode existe ser apiário sem ser clandestino. comunicado. Apiário que não é comunicado é apiário clandestino, é apiário que não existe. Não Você não tem existe. como dar entrada no teu mel, garantir que ele existe. Né? Exatamente. E aí agora eu trouxe as fiscais aqui para poder dizer isso para você que está nos acompanhando aí no Não é um YouTube, bicho de no 7 nosso cabeças. Spotify. Você entender que não é bicho de 7 cabeças. Eles não vão estar ali para poder te aplicar multa porque você está buscando registro, porque você está buscando Não, comunicação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, A não é, gente Nara? quer conhecer para a gente poder estar ajudando. De que forma essa ajuda, né? A gente proteger mesmo esses apiários, porque a gente está vendo, a gente estava conversando antes de começar a gravação, da importância de como está crescendo, é um mercado que está crescendo, né? E está crescendo não, já está aí, Boa. mas eu E vai falando crescendo em ainda Goiás, mais, né? Falando em Goiás, é um mercado que tem um campo gigantesco para expandir e a agrodefesa não vai lá para fiscalizar, para aplicar multa. A gente quer conhecer, para a gente saber qual é a realidade dos apicultores, né? E para a gente, por exemplo, se surgir uma doença, ou que não vai ter, mas se surgir, a gente ter a condição de agir imediatamente, de conter o problema já de imediato. Eu não queria entrar nessa seara, mas a gente tem que falar a respeito dos defensivos químicos, que eu gosto de falar. Né? A gente sabe que é uma realidade, então se a gente conhece, se a gente sabe aonde tem um apiário e a gente sabe que ali na região também tem lavouras que vão aplicar defensivo, a gente tem como entrar em contato com o apicultor, olha, retira essas caixas, vamos fechar para as abelhas não saírem. Já estou fazendo Tá vendo? Menina, é isso aí. De cadastrar. Então, assim, dessa forma, a gente tem até mesmo para a gente propor cursos, propor palestras, fazer esse bate-papo aqui, né, para a gente estar passando mais informações a respeito da apicultura, aprender com vocês, que eu falo que a gente não sabe tudo.
tô sabendo mais de abelha nas últimas 3 semanas do que minha vida inteira. Até perguntar para vocês são veterinários, vieram de um curso de veterinária? Sim. Né? Eu pergunto isso para todo mundo que é da veterinária e é natural, tá? A pergunta. A gente não tem. Vocês tiveram disciplina de apicultura no curso de vocês? Não. Olha bem que coisa impressionante. Na minha época, que eu não vou nem falar quando, mas eu a gente acho não tão tinha legal nem silvestre. Quando a gente fala assim, Hoje na já minha tem. época... Menina, mas você é muito novinha. Tão Você jovem. Não, mas vai evoluindo, né? Assim, quando eu estive na graduação, vou falar assim, então. Quando eu estive na graduação. É que a gente se formou muito cedo, a gente se formou novinha. Foi ontem, foi ontem. exatamente, Mas olha. evoluiu muito rápido. Quando eu estive na graduação, a gente não tinha nem a disciplina de silvestres, que Olha hoje bem. tem. Sim. Eu acho que tudo é uma questão mesmo de evolução e da gente perceber a necessidade. Algumas faculdades já convidam muito a agrodefesa para fazer uma parceria, a gente levar as informações da defesa agropecuária, que não era muito falado Também não se também falava, né? na época da nossa graduação. Então, assim, tem um monte de informações que podem ser inseridas. E é, né? e é a gente bom tem essa que provocar. É boa essa evolução, né? Que bom que a gente não está parado assim e de olhos fechados para uma situação que ela existe, que ela Sim, tem que ter respeito. Necessária. Inclusive, o padrinho da Catarina, o compadre Tiago, ele é concursado não é agrodefesa, do IMA, Do IMA. de Minas Minas Gerais. Gerais. E recentemente ele estava lá e chegou uma senhora para registrar o apiário. Ele não estava no balcão, né? Uhum. Aí chegou para registrar o apiário, aí o colega dele falou assim, ela quer registrar o apiário. Ele, deixa comigo que isso aí eu sei. Olha que bacana. E a primeira vez que ele foi no apiário, a gente foi fazer um manejo lá no Serra Goiás, lá na Caxambu, e ele fez questão de entrar no macacão para ir no apiário, porque ele falou assim que nunca sentiu isso. Ele é especialista em equino, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, você saiu do cavalo para a abelha e se deu bem nos dois. Mas o curso realmente não prepara... Porque é muito amplo, né? Tem até mudado agora, né? Tem vários sim. cursos agora de veterinária que já Já estão tem incluindo, outras né? Agora, né? A abordagens. disciplina de apicultura, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que à medida que o mercado vai exigindo, né, tem que evoluir, porque dos silvestres é a mesma coisa. Vou fazer igual a você. Na minha época, quando se falava em silvestres, era zoológico. Era zoológico. Hoje, quantos criatórios a gente já tem aí de criatórios de reprodução, pensando num futuro de uma extinção de um animal e Exatamente. tudo mais, né? E é importante a gente ver como a ararinha azul do Nordeste voltou para o meio ambiente justamente porque alguma teve o Interviu interesse no processo. né? Fazer alguma Então, coisa. mas há 20 tralalás anos atrás, Precisamos entrar nesse detalhe. Veja como Nara, a demanda, então. Né? Uma crença limitante que reina muito nos apicultores, que às vezes eles não procuram a agrodefesa para poder fazer a comunicação do apiário, é porque ele acredita que o fiscal ele está indo para olhar a abelha, mas também está indo para olhar a casa do mel dele. E ele não necessariamente tem a casa do mel ainda. Né? A maioria A maioria nem tem ainda. das propriedades, muitos têm colmeias e não tem a casa do mel. E vocês estão indo ali olhar o apiário, né? O que a Não tem gente nada a ver com a casa do mel naquele momento, não, né? O que a gente precisa, muitas vezes, estando numa propriedade, talvez a gente não identifique, a colmeia está muito escondida, está no espaço mais reservado, que ele comunique na hora da nossa visita, ou que ele procure a agrodefesa e que ele comunique que ele tem essa criação, que ele faz essa exploração de abelhas. Porque, aí, como a Nara falou, a gente tem como mapear os locais no estado que possuem abelhas e quando forem locais próximos a lavouras, a gente ter essa comunicação, fazer a ponte, tomar todo esse cuidado, oferecer esse apoio. Em caso de uma mortalidade, que a gente sabe que acontece, que nos últimos anos aconteceu algumas em grande escala, a gente ter como ter uma ação, a gente não tem nem o registro daquele criador, como que a gente consegue fazer alguma coisa muitas Exatamente. Mas vezes? havendo esse, digamos assim, o apiário está registrado, houve uma aplicação de agrotóxicos sem comunicação e perdeu-se o apiário por causa da aplicação de veneno. Vou usar veneno porque porque matou as abelhas. Sim. E é comunicado para a agrodefesa. Qual é o processo que é feito? Você já tem
Então, nesse É caso... feito um estudo para. isso, Aí, a gente- aí o agricultor fala assim: não, mas não foi o meu veneno que matou. Não, mas aí Tem que tá. como fazer A exames. gente coleta, né, as abelhas, encaminha para um laboratório e a gente tem Faz a condição, análise. inclusive, de determinar qual é o produto que causou a mortalidade daquelas Então, a abelhas. gente tem essa Se foi um tecnologia produto. já. A gente tem condição. Olha, realmente foi veneno, como você mesmo usou a palavra, foi o veneno, o princípio ativo dele foi esse. Ou então, não, estão achando que foi a aplicação do vizinho, mas não é, foi outro problema. E aí a gente tem como detectar qual é o problema, né? A gente consegue fazer isso. Mas para isso, por isso, vou eu de novo bater na tecla. Por isso a grande importância Do cadastro. do cadastro, para a Cadastro. gente saber exatamente onde tem essas Apicultor sem Procurar, cadastro gente, não existe. não existe, Pro- E exatamente. procurar a agrodefesa para fazer um cadastro de uma exploração de abelhas, né? De uma criação, não tem custo, Exatamente. não gera multa. Quer dizer que não gera aquele boleto para Nada. pagar pro Caiado. Não Não, tem nada precisa, disso. não Nada. gera. Não vai pagar nada pro Não. Ronaldo Caiado, pro governador. E Quando nem se precisa cadastra ter a a inscrição estadual, se não precisa for. nem da inscrição estadual, É. porque tem gente que cria, né, dentro da cidade, né? E mesmo que, às vezes... Na realidade, é não- até o inverso, né? Porque a Cefasa ela exige a comunicação do apiário exatamente para poder gerar a inscrição estadual, né? Exatamente. Para gerar o produtor rural. Exatamente. E aí conseguir a emissão da nota fiscal. E conseguir Porque isso na nota fiscal. no cadastro da agrodefesa, a gente não tem a exigência de ter a inscrição estadual. Mas aquele produtor que não tem a inscrição estadual, ele não consegue emitir a Exatamente. nota fiscal. de venda. Emite a GTA? Emite, mas ele não emite a nota fiscal. E aí não é interessante, porque também aí sim vai ter problemas com o fisco. Então, por isso é importante para que faça esse cadastro tanto na agrodefesa como na Secretaria de Fazenda para ele ter a opção de vender o mel legalizado, Menina, comprar as nossas raízes. e é uma cadeia tão interessante que É. você pega, por exemplo, todo esse trabalho. Quando faz a comunicação do apiário, que você tem ali a documentação, olha, teu apiário existe, ele tem X colmeias com X potencial de produção de mel. Exatamente. Você tira a nota fiscal de venda do produto. Você, como produtor rural, vendendo para o entreposto, vendendo para uma outra empresa, está vendendo o seu produto primário. Exato. Você começa a constituir, a partir da emissão da nota fiscal, o quê? Começa a constituir a característica sua de produtor rural Exato. validado. Você tendo a característica de produtor rural validado, é onde você tem que ter também a documentação de que você tem histórico que é produtor rural para conseguir o quê? Conseguir o crédito rural que o governo libera todo ano. Aí roda redondinho, né? Então, é uma engrenagem. Exatamente. É uma engrenagem. Isso é uma outra crença limitante do apicultor. Porque o governo não me dá apoio, o governo não me dá dinheiro. Ele diz Já que fez vai sua dar o parte? crédito rural, mas e na hora que eu vou procurar o banco, eu não consigo. Mas ele nem fez a comunicação do apiário. Ele nem buscou o produtor rural dele. Nem buscou a nota fiscal. Ele nem existe enquanto produtor, exato. né? Ele nem existe pro Estado, Pro Estado. como produtor. Ele existe o CPF, ele CPF. Mas ele CPF produtor, É não diferente, existe. né? Linha de não é. crédito diferente. Então é uma engrenagem, né, Thelma? É assim que funciona, né? Assim. Todo o processo ele vai acontecer a partir do quê? A partir dessa comunicação do apiário e desse registro do apiário. E mais eu gosto da minha veia veterinária e fiscal, que não é da agrodefesa, exatamente nisso. Porque enquanto ele cadastrado na agrodefesa, o produtor ele tem que entender que é isso, sabe? Ele tem que ver a gente de uma outra forma, não como aquele fiscal que vai lá para encher só o saco dele. Punitivo, né? Assim, Exato, porque ele, ajudar. quando ele faz o cadastro e a gente vai lá conhecer o apiário dele, a gente está garantindo que ele está criando abelhas com qualidade, com controle. Com e boas que práticas de produção. Exato. E que aquele mel, que quando ele for processado, e a agrodefesa também vai acompanhar, vai garantir para quem está comprando que aquele mel é confiável e que aquele É mel de verdade. Exatamente. Não é o mel dentro de garrafa de verdade. pinga, não é? Com 4 dedos de abelha morta, com sabugo de milho imundo, Nossa. não é? E- O cara tá fazendo ali um mel composto com porcaria, não é? Outra coisa, protegendo o meio ambiente, porque esse que tira na garrafa de pinga com um sabugo de milho, de que forma foi extraído esse Espremido mel? na mão,
Não é? Mel Nossa. composto com sujeira de unha é o que a gente Deus mais E vê. quanta terrinha que não pode ter no fundo dessa garrafa? Aí muita gente fala assim, que professor Armindo, fica aí defendendo, porque isso aí a minha vida inteira eu fiz mel desse jeito aqui, criei meus filhos desse jeito. Pode até ter feito, mas também Mas ele correu ele um não risco comercializa. imenso de gerar um mel contaminado, matar uma criança, matar um idoso, matar Talvez uma mulher não tinha grávida. informação ainda, agora Às vezes que não tinha já conhecimento, tem, né? Hoje agora tem, né? pode Hoje mudar. tem. Pode acompanhar o trabalho todo da agrodefesa, pode acompanhar a escola de apicultura, Sim, a gente exato. passa isso tudo, né, Jande? Hoje a gente está E- tendo uma onda de informação que está muito ampla, né? Hoje você não pode falar que desconhece alguma coisa, porque tudo está O muito acesso à acessível. informação está muito fácil. tá acessível. Outras vantagens, né, dessa questão do cadastro, a gente consegue identificar onde estão, né, todas essas abelhas. Se tiver um foco de uma doença em alguma região, a gente consegue visitar todas as outras para fazer essa Olha que bacana. vigilância, fazer esse Controle. acompanhamento, talvez fazer um raio ali de ação, Isso. né? Isso. Tirando um pouco da parte da sanidade também, puxando agora a sardinha aqui para Para a educação. gerência da educação sanitária. A gente identificando onde estão ali, às vezes, a maioria dos produtores, a gente consegue montar um grupo, fazer um treinamento, levar informação. Ah, eu só, por enquanto, estou com a criação de abelhas, mas eu tenho interesse na casa de mel. A gente consegue levar informação, levar modelo de planta, levar o pessoal da gerência de inspeção para passar essas informações, informação de rotulagem. A gente consegue montar uma estrutura e oferecer esses treinamentos também. Que Vai bacana. além da fiscalização, Muito. né? O acompanhamento que vocês oferecem. Muito além. E isso é algo que a gente vê que evoluiu muito na agrodefesa, assim como evoluiu no IAGRO. Eu sempre cito as duas, que são as duas realmente aí que eu vejo como um modelo hoje para o Brasil, que é a agrodefesa e a IAGRO. E a gente Uma fica orgulhosa, renovação, né? sim, e devem mesmo. Porque eu tô há 40 anos na apicultura. Eu venho de uma realidade da apicultura que eu iniciei em Minas Gerais, no IMA, que tem uma estrutura muito bem montada, que tem uma estrutura também muito bem criada, que tem todo um poder de informação à disposição do produtor, mas lá na ponta do fiscal, lá no interior, as dificuldades são muito grandes ainda. A gente tem alunos da Tem escola de ruídos apicultura na comunicação, que né? retratam isso muito comigo. E aí eu dou orientações muitas vezes ali, onde ele tem que buscar até a unidade em Belo Horizonte, do IMA, para poder resolver um problema que o fiscal estava interpretando erroneamente. E isso é um problema que a gente não vê acontecendo aqui em Goiás. Você vê que eu tenho aí inúmeros alunos da Escola de Apicultura pelo estado de Goiás afora, e a maioria das questões relacionadas à agrodefesa, eles conseguem resolver lá no escritório local. Lá no município. Ou seja, um preparo. E um outro ponto, essa renovação que a agrodefesa vem fazendo. Ou seja, desse time novo que está chegando na agrodefesa. Como que vocês, que representam esse time novo, vocês entraram ali em 2011. 2011, É, 2011 também, 2012. 11 e 12. É. Vocês têm aí 12 anos de agrodefesa, estão chegando. A agrodefesa por assim é dizer. nova, né? A agrodefesa chegou na adolescência agora, fez Pois 20 é. anos. É novinha ainda, não é? Então a gente imaginar vocês chegando agora na agrodefesa com essa cabeça nova, com esse espírito novo, e não só vocês estão representando uma geração ali da agrodefesa. Toda uma nova gestão, né? Como é que é fazer esse novo modelo de gestão agropecuária e de sanidade animal no estado? Conta pra gente como é que é essa experiência de enterrar lá atrás o modelo antigo, que muitas vezes é onde foi construída essa ideia do fiscalizador como agente de punição, para esse modelo hoje de ajuda, de auxílio, de estender a mão. Eu não vou nem falar que é novo esse modelo, assim, a gente está numa nova gestão, a gente está, né, com um presidente que é produtor rural, que veio do Senar, já foi instrutor, que tem esse apelo na educação sanitária muito forte. Pela primeira vez nós temos na diretoria também 2 fiscais estaduais agropecuários, um agrônomo, um zootecnista, que são fiscais de campo, que estiveram na ponta, que foram regionais, que conhecem, né, a fundo assim, todo o estado. Ou seja, não entrega mais para político, né? Não, são pessoas muito, muito guerreiras e que estão técnico mesmo que entende, técnico né? mesmo. A qualificação faz Pela diferença. primeira vez Fundamental na isso, né? história, a gente tem na presidência, na diretoria, fiscais, né? Gente que foi Gente formado que- para aquilo, né? Gente Exato. que trabalhou lá na ponta e que está onde, então, que Sabe as dificuldades, né, que que tem em conhece cada bem a município. realidade do nosso interior
né? E que sabe quais são as dificuldades que a gente enfrenta, e como é um estado grande, então cada região também tem sua peculiaridade, e eles conhecem isso. Então, E a isso gente- facilita bastante, ajuda muito. E a gente tem observado também que não é que teve uma mudança gritante. A forma de olhar para o trabalho que a gente faz, né, já há um tempo, para a abordagem que os fiscais levam, mudou. Assim, o olhar agora não é mais já são os vilões. Não, a gente está aqui para defender o produtor, para defender os animais de uma doença, defender as lavouras, né, e os viveiros aí, os citros de pragas. Então, é um olhar diferente. E são ações que os fiscais lá na ponta, lá nos municípios, às vezes faziam de maneira muito isolada e não tinham reconhecimento, não tinham uma visibilidade. Não aparecia? Não apareciam. A gente tem colegas excelentes em todo o estado, que trabalham muito, que levam muita orientação por conta deles, né? Assim, a gente não tinha um grupo, a gente não tinha foi feito agora um treinamento recente, nós formamos um grupo de multiplicadores de defesa agropecuária com mais de 60 fiscais para poder tentar igualar, pacificar a abordagem, para a gente levar de maneira mais uniforme as informações, para a gente simplificar as informações, a gente desburocratizar, né, que é uma palavra que eles gostam muito de usar agora, para a gente tentar realmente facilitar o acesso ao produtor e o produtor acessar a agrodefesa de uma maneira mais tranquila. Exatamente, quebrar esse estigma de que o fiscal da agrodefesa é punitivo. Não, a gente, claro, fiscal, o nome já diz, é de fiscalização. Fiscal, né? Tem um momento que, dependendo da situação, você não tem como ser diferente. Você chega no apiário, né? O cara tá ali, ele colheu o mel dele. Quando você vai ver o local onde ele armazenou as melgueiras, tá passando rato pra lá e pra cá. Né? Não. Ou tá lá exposto De qualquer jeito, forma, né? é ou não é? Então, assim... Do lado dos tonel de defensivo agrícola? Não, a gente sabe que o que é certo, né? Se numa Tem uma situação legislação dessa para aí... seguir, a gente tem uma Uma vez legislação um para apicultor nortear. foi levar para mim o mel na cia da abelha, que eu comprei o mel do apicultor, era uma quantidade de mais ou menos 250 quilos. A gente coloca nos baldes, né? Uhum. Aqueles baldes de polipropileno. Sim. Mas um dos baldes, um dos baldes dele, um dos baldes dele não era o balde de polipropileno e nem era de margarina. Ele colocou mel no balde de Vedacity. Credo. Quando eu olhei aquilo, amigão, você botou o mel? Não, professor, eu lavei direitinho, esfreguei bem ali com água e sabão. Cara, isso é Vedacity. Pode voltar com seu mel, não vou comprar não. Tem produto, Você tá doido, meu irmão? Tem produto que não sai com a Não lavagem. sai. Água e sabão não tira resíduos ali, ó, de Vedacity que tá no balde. Mandei ele com o mel de volta para trás. E orientou. E orientei. Então você vai voltar com o mel, você vai... Isso aí não tem como nem ser consumido, meu irmão. Isso aí é não conformidade. Pois Falei pra professor, ele. agora imagina o senhor chegar num local Como fiscal. e chegar lá, Fiscal é punitivo, não é? o produtor, ele tá usando um daqueles galões que ele cortou, que vem com defensivos, que ele cortou ali, lavou E enfiou mel lá dentro. e colocou o mel. Meu Ou Deus. a gente, expandindo um pouco, colocou leite. Pensa bem. Você já imaginou? O que eu faço? A maior briga, inclusive, que o apicultor tem muitas vezes quando se aplica veneno é o quê? Porque bateu o veneno aqui, vai contaminar o meu mel. Aí ele pega, o apicultor pega o põe galão lá do veneno, corta o galão e enche de e mel. usa Cadê a lógica, como né? O balde. que tem que fazer com um apicultor desse? Tem que punir mesmo. Tem. né? Até o professor Amido Orienta puniu. primeiro. O professor Amido não dá trégua para Não. apicultor, não é? Aluno da escola eu dou trégua, De gente. jeito nenhum, porque certo Não é certo, pode. a gente tem que garantir a E- qualidade. Exatamente. E o que isso pode trazer para o Para consumidor, quem vai né? consumir. Porque existem vários químicos que ele não produz um efeito imediato, ele vai produzir um efeito acumulativo, Exatamente. né? E aí, de repente, você... Somatiza, né? né? É. Então, assim, a gente quer quebrar esse estigma de punição e orientar e
E essa orientação é com o sentido de melhorar. Exatamente. Melhorar Né, o processo de produção dele. melhorar Adequar. para ele poder ampliar É. o apiário dele. Gente, mas não vai pensar que, que se tiver tudo fora do conforme, que ela vai chegar lá e só orientar, não. Não. Tem as aplicações cabíveis também, né? Porque A gente faz toda a parte inicial de orientação. Se for a primeira vez que ele está entrando em contato, primeiro são feitas as orientações. Se for em outro sentido, né? A gente está fazendo atendimento, por exemplo, de uma denúncia. Aí já é em outra abordagem. outra abordagem. Mas detecta o que está sendo feito de errado, se orienta para que faça o certo. Dependendo do que foi encontrado, tem advertência, tem as penalidades menores, tem todo um caminho para seguir. Não é chegar e punir. Não. Muito pelo contrário, né? Porque É chegar não e esse ver, o estudar, objetivo. entender. Não né? adianta a Exato. gente chegar e só Dar o fazer... prazo, às vezes, do produtor ele se adequar. Exatamente. Agora, deu o prazo para o produtor se adequar. Ele não adequou, continua fazendo errado? Insistiu no erro? Não Insistiu tem o no que erro? fazer, Não tem. é? Ele foi É. avisado. É. A informação chegou, o conhecimento chegou a ele. Exatamente. E ele não aplicou? Então, realmente, a coisa tem que correr por aí. E aí, o apicultor deve estar se perguntando, puxa vida, eu não comuniquei meu apiário ainda, tô vendo que dá para me comunicar, eu não sou fazendeiro, simples, eu é não fácil. tenho terra, eu loquei uma área, 40% dos nossos alunos não tem terra, né, Sim, Jandy? sim, Não tem Ele problema. tem ali só ali um documento Contrato de ali da áreazinha. arrendamento. Qual é a documentação que esse apicultor ele tem que fazer para poder fazer a comunicação do apiário dele, para poder ter a documentação da comunicação e a carta sanitária? Se ele não tiver nenhum cadastro na agrodefesa, se ele for fazer o primeiro cadastro, ele tem que apresentar os documentos pessoais, documentos da terra, para a gente poder fazer o cadastro da exploração. Se ele já tiver cadastro de bovino, de suíno, de aves, é só ele comunicar a parte de abelhas. Só acrescentar. Só acrescentar. acrescentar. Bem simples. Pedir lá pro fiscal, coloca aí a abelha aí. Existe no nosso site, existe dentro do programa de apicultura, existe um formulário específico para o cadastro. No site da no Agrodefesa? site da Agrodefesa. É mesmo, quer dizer que lá tem um formulário para poder estabelecer esse processo. Isso. facilitando legal. ainda mais, É. né? Qual que é o link hoje da Agrodefesa para o apicultor ele entrar lá e acessar? Então, a gente entra no site, que é o www.agrodefesa.go.gov.br. Anotou aí, Felipe? Anotou aí, essa parte você vai editar, Felipe. Você vai colocar lá ali na Registra o caminho legenda, também, Felipe. colocar a legenda do link, viu, Felipe? Isso, vai entrar no site. Eu vou dar todas as dicas que é para facilitar. Ó, Olha, bacana. do lado Anota aí, pessoal. Do lado esquerdo da página vai ter lá Defesa animal. Defesa Sanitária Animal. Aí vai ter programas. Ele vai clicar em programas, vai aparecer uma nova A aba relação. com todos os programas que a gente tem dentro da Agrodefesa. Aí é só procurar lá o programa de apicultura e clica nele, vai ter lá legislação, vai ter legislação federal, vai ter legislações, a nossa legislação, e vai ter o formulário de cadastro. E aí é só preencher para não ter Precisa problema. nem sair de casa. Para ele não ter problema, ele imprime, preenche, chega no escritório da Agrodefesa e fala, tá aqui o meu formulário que eu quero incluir as minhas abelhas no meu E cadastro. esse Ou escritório então- ele pode procurar lá no município dele No e município entregar. dele. Pode. Então ele Ou- baixa no site, preenche e entrega lá. Ou ele pode mandar direto para o e-mail Isso. também da Ou gerência. se de repente, vamos falar um pouquinho, se de repente ele chegou no escritório e o servidor tá meio em dúvida, não tá sabendo como fazer, ele entra em contato com a gente na GESAM, que a gente toma as providências, se for o caso de orientar o servidor, a gente orienta, se for o caso, ele pode encaminhar para a gente na GESAM, que a gente faz esse cadastro ali, sem problemas nenhum. Que A gente maravilha. quer que, para a gente, o mais importante é o cadastro, que ele cadastre. esteja cadastrado. Simples, rápido, sem burocracia, sem custo. eficiente, sem custo. Isso não é Brasil, não, hein? Isso é Goiás. Isso é Goiás, isso é Agrodefesa. Tá vendo? Quando a gente fala que muita gente pergunta, professor, mas por que você saiu de Minas e veio parar em Goiás? Por essas Tá e muitas puxando a outras sardinha. Mas na verdade eu falo que eu sou um goianeiro. Eu ainda tenho meu sangue mineiro, mas tô virando com sangue de goiano ainda. E paraibano em Goiânia é o quê? Mas como é que é paraibano e goiano? Porque a gente veio da Paraíba. Eu sou paraibana, mas Não é? Apaixonou Sei. no Goiás também. foi. Menina comeu piqui do Goiás. Pronto. Já quis era. largar Foi a o paz. mel. Foi o mel. Não é? Piqui E se regado for- de mel. Exatamente, o mel com piqui. Aí fica uma coisa maravilhosa. Gente, que loucura.
Gente, fantástico, né, Jande? Fantástico. Eu acho que o próximo vai ter que ser de receitas. Ó, tá vendo? Receitas com mel. Muito bom. Menina, ô Nara, a gente fica muito feliz. Você que está aí na gerência de sanidade animal, é um trabalho realmente espetacular. Na apicultura, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos desafios. São poucos os cadastros ainda de apicultores. Muito pouco. Mas é aquilo que eu comentei, tem alguns cadastros que foram feitos ali no manual. Depois eu vou até passar o do Palhano ali para você. Ele me mandou o documento aqui. Até o nome do fiscal encaminhar. ele passou, né? Então tem alguns, nós vamos fazer esse levantamento, né, gente? Com o pessoal da Sim. Escola de Apicultura. Aqueles que fizeram no escritório e que fizeram ainda no manual, né? A gente bate muito nessa A tecla gente tem de... até que lançar um desafio, né? Vou cortar. Pode falar. Lançar o desafio. O Goiás tem que ter o maior registro de apicultores. Tem que ter. Tem que Até ter o pra isso gerar Estado. demanda A pro gente Estado, tem a né? escola de Exatamente. apicultura aqui. É, a Secretaria de Agricultura ela descobriu que existem apicultores e que são muitos, né? A gente fala Exatamente. muito que não tem como cobrar dos órgãos públicos se a gente também não dá informação. É. Exatamente. Se vocês não têm conhecimento do que precisa ser feito, volume. né? E a escola de apicultura, a gente é muito sério nessa questão de comunicação, de fazer bem feito, de fazer direito, De validar corretamente o qualidade. apiário, validar o mel, Validar o né? mel. da Parceiros qualidade. da Agrodefesa. Porque a gente tem... É de conhecimento comum que mel ele só é consumido para chá de gripe e tosse Pra remédio. e que o mel da feira com aquela qualidade duvidosa, ou então Não, é o mel da garrafa de pinga mesmo, com padrão de espuma, sabe o que Pode falar. eu tentando enfeitar aqui. Tem que falar, Ele já infelizmente tá ali na feira mesmo. Porque as pessoas acham, não, aquele ali é o mel da roça, é o Aquele mel que é o bom. melhor. E não é. Não é. Ou então a gente não é. vai no supermercado e vê o mel lá com CIF, com certificado bonitinho, e fala, esse mel é industrializado, esse aqui não é verdadeiro. A gente tem que tirar essas fake Esse news passa aí. É o inverso, Passou né, por menina? todo um Não é nada. processo, né? De É. inspeção, qualidade. O produto que tá com selo da Agrodefesa, que tá com CIF federal, é que é o verdadeiro mel. Qualquer Produto. selo que ele tenha que registre que ele passou por uma inspeção, ele já Já atesta diferenciado, que, né? que ele tem uma qualidade. Que ali você superior. garante que aquele mel foi inspecionado, seja pelo SIM, pela inspeção municipal, ou pelo Sim. estadual, ou pelo federal. Então, qualquer um dos três selos garante que aquele mel foi produzido num ambiente propício, que o mel ele é de qualidade e que ele não sofreu nenhuma adulteração. Que maravilha. Então, isso eu acho que é o princípio básico. E vamos desmistificar essa história de que o que é tirado lá na natureza de qualquer jeito, né? Além, já puxando Às vezes além é até mel, né? Mas quando a pessoa enfiou a mão, Contamina, né? e contamina. Já alterou, E outra, É. às vezes eles matam uma colmeia inteira pois é, para tirar aquele mel. desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Quando ele Então, poderia buscar o conhecimento de cuidado. apicultura, boas práticas de produção, montar o Montar o apiário, apiário. preservando o conforto biológico da abelha. É ou não E é? a gente Sem não está precisar querendo matar. tirar o trabalho de ninguém, não. Muito pelo contrário. A É gente quem quer estiver ouvindo que ainda não incrementar. tem o registro, é que procure para a gente passar as orientações. Às vezes, né, mudanças pequenas Exatamente. podem ser feitas algumas adequações, adaptar alguma parte, né, do ambiente que ele já trabalha, para ele se adequar e conseguir o registro. O apicultor está lá no interiorzão do estado de Goiás e ele quer procurar a Agrodefesa aqui em Goiânia. Como é que ele faz para ter contato com vocês aqui em Goiânia? Ou o contato dele é lá mesmo no município dele primeiro? Como é que ele pode ter esse contato com vocês? Como é que ele chega até a Agrodefesa hoje? Se for para a parte de mel, ele pode procurar diretamente a gerência de inspeção em Gerência de Goiânia. inspeção em Goiânia. Pode entrar em Isso. contato por telefone, por e-mail, pode procurar a gente vai Qual que é o deixar os telefone e o contatos com e-mail? vocês. Deixa pra gente aí o Da telefone. inspeção eu vou ficar te devendo. É, mas depois você passa e a gente coloca. Foi que criou o Isso. celular, tá tudo aqui. Mas a gente Não. passa. Depois a gente pega, o Felipe vai Vou colocar deixar na legenda. Falando do mel, a gerência de inspeção, mas falando das colmeias, aí é na gerência de sanidade animal. Ah, é com a nada. Aí é com a parte do cadastro da exploração de abelhas é na gerência de sanidade. Isso, na Vai verdade, querer lá nós comercializar temos o uma mel? turma grande, não necessariamente só a Com a Nara, Nara. né? Mas aí pode ser pelo e-mail, pode ser pelo telefone, o nosso telefone é o 62 Ó, anotem aí, pessoal. 3201-6724 e o e-mail é gesan.agrodefesa@goiás.gov.br.
E querendo maravilha. levar a educação sanitária também para realizar os treinamentos, os cursos, palestras, participar de eventos em faculdades, escolas, vai ter alguma reunião, vocês querem, né, que a Agrodefesa participe com sindicatos, nós estamos juntos com o Senar, com as cooperativas, né, o pessoal da OCB, com o SEBRAE, com a SEAPA, com todos os órgãos. Com a Escola de Apicultura. Também, somos todos parceiros. Então pode entrar em contato também. Vou também deixar o nosso telefone, que é o 3201-6745, da Educação Sanitária, e o nosso e-mail é educaçãosanitária.agrodefesa@goiás.gov.br. E se ele procurar lá no município dele, é só usar o nome de vocês também, Pode. que vai ser recebido com aguinha gelada e um cafezinho quente. Ganha até um melzinho. Ó, tá vendo como é que é? Tá mudando. Quando a gente fala que a apicultura, do momento que a gente trata a apicultura de maneira profissional, ela passa a ser vista com outro olhar, né, gente? Sim. É o que a gente quer dizer. É isso aí. Fantástico, É o que a gente também gostaria. É o nosso E entender que objetivo é esse. não há uma disputa, né, entre agrodefesa, produtor, que a gente tem que Não, trabalhar pelo junto, contrário. né? A Agrodefesa é parceira. A gente sempre fala isso no Multiplicadores, a gente falou muito sobre isso, que a gente não quer punir, a gente não vai na propriedade para punir o produtor. A gente é parceiro, a gente está ali para ajudar no que a gente pode ajudar e orientar de uma forma que ele melhore a produção dele seja qual a exploração que for, né? Eu fiquei numa curiosidade agora. Manda. Gente, eu tenho umas curiosidades que às vezes... O que leva, por exemplo, um apicultor a não estar em conformidade com as colmeias? Tem algum registro disso? Porque assim, a gente tem apiário. O que faz com que as minhas colmeias não estejam em conformidade? Tem alguma... Para cadastro? Eu vou arriscar dizer, porque a gente está também na mente mais do apicultor em contato com eles, né? Ele ainda não tem a apicultura como atividade principal da fazenda. Ele tem o boi dele, a vaquinha, o porco. Acha que não A tem apicultura necessidade, é um hobby. A apicultura é hobby. Hobby. Ele Acha não que não vê tem. como um incremento, vamos dizer assim, ou até mesmo É mais uma atividade da financeira. fazenda, né? Exato. É. E talvez também, né, igual a gente estava conversando outro dia, ele nem vê vantagens, assim, por que eu vou cadastrar? Eu tenho uma, duas, né, comércio. Qual que é a vantagem de eu cadastrar? Ou eu tenho ou será que vai ter só algum para eu problema? consumir em casa. Mas ele esquece que às vezes ele presenteia o professor que vai lá. Exatamente. Isso acontece demais. Acontece demais. Nossa. Ou algum parente que vai visitar e tal. E esse... Começa a agradar. Exato. Fala, agora eu vou começar a colocar na feira uma vaquinha. Nós temos alunos na escola de apicultura que tem uma colmeia. Sim. E aí ele faz o método toda a escola de apicultura para superprodução de mel, para o superfaturamento, para poder fazer as boas práticas de produção. E ele tira em uma colmeia 60, 80, até 100 litros de mel. Ok. Ou seja, é muito mel que ele tira. muito não é pouco. e não é um rendimento? E ele não é não vai uma comer renda? isso. Ele e a esposa e mais 2 filhos que vai dar vender. conta de comer 100 quilos de mel. Nunca. Ele vai ter que Né? vender. E a gente, vamos além um pouquinho, assim, que vocês já estão, sabem até mais do que eu, mas por que não pensar grande? Por que não a gente não começar uma produção, fazer Goiás entrar no ranking Exatamente. de exportador de mel? E Já tem precisamos, viu? escola de apicultura aqui. E a gente ué. está falando só em Tem mel, agrodeferesa. gente. A gente não está Entrepostos esquecendo não falta. da geleia, a gente está esquecendo do própolis. Da própolis, né? exatamente. Então, assim, Do pólen, do apícola. pólen. Ué. Então, Tem a muita gente, coisa. por que não? Vamos começar a pensar grande, vamos começar a pensar e colocar o estado no ranking. O grosso do mel do estado, ele vai todo para o estado de São Paulo. E acaba sendo exportado mesmo. Mas ele é exportado como se tivesse sido produzido em São Paulo. Olha, A gente precisa ter essa documentação saindo aqui, made Goiás. in Goiás. Exatamente. Eu falo para você o seguinte, conhecedor do mercado de mel. Você sabe onde é que o mel do Goiás vai parar? É na mesa do suíço. olha. Nosso mel de cipaúva, aquele clarinho, aquele quase marca d'água, vai parar na mesa do suíço. E sai como se tivesse sido produzido no interior de São Paulo. Olha aí. Quando a gente poderia estar levando Não é o made injusto? in Goiás A gente pro tem que mundo. mudar Não isso é urgente. injusto isso, Não é? né? A gente produzir aqui... Através das comunicações, da É a documentação, falta do o cadastro. rastreamento, Você consegue né, Rapidabilidade. a rastreabilidade do Exatamente. produto. E uma coisa que eu gosto de falar, no sentido de transformar o estado de Goiás num grande produtor de mel, é que os proprietários de grandes terras
tem que ter uma reserva legal, tem que ter aquela parte ali que tem que manter floresta, e para eles é sofrido deixar ele acha que aquilo ali não vai produzir nada. Aquele terreno inativo. E eu falo, gente, aquilo ali produz ouro. Riqueza, né? Mas aí que tá. Essa parte de reserva, a gente tinha que conscientizar os nossos pecuaristas, agricultores. Que ele pode produzir mel ali. Não, e aí, vamos, já que você tocou nesse assunto, eu fiz o dever de casa. Olha, que engraçado. Sim, né? O que acontece? Mas isso também eu acho que é um pouco não, também é a falta de informação do produtor, não só do apicultor. Eu acho que é cultural. O brasileiro, a gente não leva o mel como um produto valioso. Não, mas eu não estou falando nem de mel. Não vou nem falar da produção de mel. O que acontece? Adianta plantar soja se eu não tiver abelha para polinizar? Ela vai produzir soja? Vai plantar. Até produz porque a soja é autóctone, né? Mas eu falo assim. Mas ele produziria muito mais. Tem até pesquisa recente da Embrapa provando um aumento de 11% a 30% na produção de soja. 80% dos alimentos que é destinado ao consumo humano depende polinizado pela abelha. Então, por isso que eu falo que eu acho que é falta de conhecimento, porque eu acho que a partir do momento que se conscientiza que aquela reserva ela tem uma função não só de preservar a natureza, que eles acham que é um absurdo, que ele tem que derrubar para plantar mais. Se não tiver aquela reserva onde tem abelhas e formigas e insetos que são polinizadores, pássaros, né? Eu vou falar até do morcego, que todo mundo virou um grande vilão em relação à raiva. E na verdade, todos, né, no mesmo pacote. São duas espécies, né? O que está lá no mato, ele é polinizador na madrugada. Exatamente. Aquele pretinho que a gente vê mais voando durante a noite é um polinizador. Eficientíssimo. Exatamente. Então, eu acho que é exatamente isso. O produtor, ele ainda não se conscientizou, ele ainda não entendeu que aquela reserva ela é fundamental para a produção dele. E ela vai aumentar até a produção dele na lavoura. Na lavoura. Né? Com certeza. Geradora de renda dentro da propriedade. E isso a gente está falando, nem estamos dizendo do que ele pode produzir ali de mel, né? Porque é uma renda extra. Falando do produtor que fala que quase bate uma renda principal. Pois é, até quase paralela com a gente tem número provando isso, você acredita? É lógico. Porque qual o custo de você... Dependendo do manejo... Você imaginar, por exemplo, uma área, por exemplo, de 1.000 hectares de lavoura. Ele tem que manter ali 20%, 200 hectares, ele tem que manter. Quanto que ele não Aqueles 200 hectares, ele pode colocar por baixo, ele pode colocar 30 colmeias. Aquelas 30 colmeias, fazendo o método de superprodução de mel de boas práticas de produção, ele alcança 2 toneladas de mel. Isso anualmente. Anual. Essas 2 toneladas de mel, convertendo isso em produtos e subprodutos, buscando agrodefesa, registro, tudo bacaninha, essas 2 toneladas de mel viram para ele ali 200 a 300 mil reais por ano. Pensa. Se você pegar a bovinocultura de corte, tá? Que você tem aí os 1.000 hectares de pastagem para você produzir carne. Com os custos que você tem para você ter esse rendimento... Tem que suar, não tem? Tem que suar. Sabe? E a abelha produz a comida dela, busca a água dela, limpa a casa dela, elimina as bactérias, fungos e leveduras que estão dentro da colmeia dela. O trabalho do apicultor é ir ali de 15 em 15 dias, conferir se está tudo bem. Está tudo bem. Um animal extremamente dependente. E se não tiver tudo bem e ele tem o cadastro, ele entra em contato com a agrodefesa, que vai faz fazer todo o auxílio, o trabalho e auxiliar ele nesse processo. Olha, vale a pena ou redondinha não aqui fazer o cadastro? Vale a pena demais. E ter da agrodefesa um órgão desse, nossa mãe. Todo mundo produzindo mel. Gente, falo pra vocês, agrodefesa e Iagro. Eu ainda quero ter a oportunidade, a gente ir no Mato Grosso do Sul, a gente fazer um podcast também com o pessoal do Iagro lá, que é um trabalho também belíssimo. Similar ao que a agrodefesa faz aqui. Parabéns para vocês. Obrigada, não é, gente? Não, mas maravilhoso, não é? Eu vou pegar a sua fala, eu quero parabenizar também os outros estados, porque podem estar engatinhando, não ter a qualidade que nós temos aqui. Eu gostaria que aqueles que estivessem assistindo esse podcast, que sejam de outros estados, além de parabenizar,
que tomem também a nota do seguinte... Iniciativas, né? Iniciativas de melhorar, Proativas, chegar até o produtor. gentis. Exatamente. Às vezes você, né, que tá na defesa agropecuária de um outro estado, você tá na capital, junto ali da Secretaria de Agricultura, com boas intenções, com toda uma legislação favorecendo, mas aquele fiscal que tá lá na ponta com o produtor não tá chegando com aquela mesma visão. Isso é algo que hoje aqui a Agrodefesa conseguiu fazer, o Iagro conseguiu fazer, e por que não você no seu estado também não pode fazer? Agora é a figura minha, como eu não sou de órgão público nenhum, então a gente pode cobrar. Mas, assim, elas chegam gentilmente na propriedade, a gente tem até alegria de recebê-las. Mas tem fiscal que chega já no... Nossa, é né, terrível. punitivos. Então, gente, a gente método tem que antigo. parabenizar vocês, parabenizar a Agrodefesa. Obrigada, professor. Agradecer Obrigada. demais a presença de vocês aqui com a gente e espero que vocês Nós que retornem. agradecemos, né? E dessa vez a gente falou da parte de comunicação, Cadastro. né? De cadastro. A gente voltar para poder falar um pouquinho da parte de registro, Da selo Casa da de Agrodefesa, Mel, falar Casa de de CISB, Mel. de CIF, Casa do Mel, é ou não é? Sim, Sim. com A gente falar disso aí certeza. tudo, vai ser E eu muito acho que bom. essa é uma parceria que vai continuar, porque a gente tem os mesmos objetivos, né? Com certeza, sem dúvida. Não, a gente Né? agradece muito a Fomento. oportunidade, né? A abertura. Deixa até o recado pro produtor que tá aí acompanhando, que acompanhando esse finalzinho aqui. Deixa esse recado pra turma. Eles que querem começar a apicultura, que querem fazer o processo. Qual que é a dica que vocês da Agrodefesa deixam para esse apicultor que está chegando hoje e Não- querendo começar a criação? E não só os que estão querendo começar, Os que mas já estão aqueles também, que já né? estão há muito tempo e ainda não se registraram, que procurem a Agrodefesa pelo site, em contato direto com a gente por telefone, por e-mail, nos escritórios locais, façam o cadastro. Façam o cadastro primeiro da sua criação, para a gente conseguir mapear o que a gente tem no estado, para a gente conseguir acompanhar, para a gente conseguir dar um suporte, um apoio, a gente estar junto, para a gente levar informação e depois também que eles consigam fazer a parte de cadastro, né, e registro das suas A sua casas de produção, mel. né? A sua E produção. depois disso a gente cobra as políticas públicas, né? Primeiro a gente registra, depois a gente cobra. Mas Funciona assim. A função é exatamente essa. Uma coisa puxa a outra. né? Uma coisa exato. puxa a outra. É a engrenagem, né? É a engrenagem. Que o professor É. disse. Porque a partir do momento que você sabe que tem demandas, você tem como cobrar. É. Né? Se você não existe como produtor de mel, produtor de apícola, como é que eu vou cobrar? Porque para o Estado você não existe. É verdade. Se você não existe, para que eu vou investir em uma área que Que não existe não profissional. existe profissionalmente? É. Né? Então, realmente é uma engrenagem que uma coisa que elas andam direitinho, uma encaixando na outra e trazendo, avançando para conseguir os objetivos que a gente tanto almeja. Fantástico, não é, Jande? Olha, foi muito bom recebê-las, assim, um papo muito tranquilo, muito agradável. Eu espero que quem está nos ouvindo, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, tenham pegado essa energia, dessa tranquilidade que é trabalhar com a Agrodefesa, né? Ou com os órgãos de registro, de defesa também no Agropecuária. estado que a pessoa mora, que é necessário que a gente tenha essa proximidade mesmo, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. Pessoal, a gente quer agradecer demais, então, a Thelma Gonzaga, que é gerente de educação sanitária aqui da nossa Agrodefesa, e a Nara Cristiane, que é veterinária da gerência de sanidade animal aqui também é da Agrodefesa. Gratidão, viu, meninas, pela Obrigada. participação Obrigada. conosco aqui. Esperamos logo breve a gente fazer mais um podcast Nossa, desse parte aqui. 2. Você que está nos acompanhando aí, pessoal, no Spotify, já deixa o seu coraçãozinho bacaninha, comenta aí embaixo aí o que você achou desse trabalho aqui hoje. Você que está nos acompanhando no YouTube, já aproveita, deixa seu like aí bacaninha, aproveita e inscreve no nosso canal. Lembrando, né, Jande, semana que vem nós vamos ter mais um treinamento gratuito nosso. Gratuito, importantíssimo. Segunda-feira começa a Semana do Negócio Apícola, do dia 18 até o dia 24 de março. Com novidades. Novidades, é inédito o E-books treinamento, inéditos. vem tudo coisa nova, e você não pode... Nunca fizemos um treinamento dessa magnitude, você tem que estar com a gente. Você que está em cada canto do Brasil, tá inscrição com a gente, tá no descritivo a inscrição, para você não perder a oportunidade de inscrever conosco, não é, Jande? E você que é aluno da Escola de Apicultura, está chegando no nosso congresso, dias 19, 20 e 21 de abril aqui tá em Goiânia. O link também no descritivo. A gente está esperando vocês aqui, porque Tá tem acabando coisas os ingressos do lote, hein? maravilhosas. Tá acabando os ingressos do Sim, lote, não virada perde não de pra estar com a lote. gente. E muita coisa Vai ser interessante. top demais. Gente, fiquem Gente, com Deus então. obrigada, viu? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.